Obrigado, Senhor, pelo meu querido amigo, pastor, muitas vezes até pastor, teu servo, pastor Amós. Obrigado a Deus, Pai, eu quero aproveitar o ensejo para te agradecer pela restauração da sua saúde, Pai, cada vez vê-lo, Senhor, melhor, mais animado, para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que o Senhor o abençoe, Pai, grandemente, em nome de Jesus, e que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor colocou no seu coração, e que possamos ser desafiados, Deus, abalados nas nossas estruturas, para fazer aquilo que nasceu no teu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Nós queremos saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Trago também as saudações da IBB, que é uma igreja mãe desta igreja. E o pastor Silvado pediu que eu transmitisse um abraço daquela igreja aos irmãos aqui. E ele sempre faz isso, quando a gente comunica, ele sempre fala, vai, seja bênção e leva a nossa saudação. Né? E, então, o nosso tema aqui tem tudo o que o irmão Celso falou, e nós temos que falar de Jesus. Nossa pátria para Cristo é a minha petição. Você tem orado isso? Lar prezado, lar formoso, lar é por ti, o meu amor. Pois meu Deus de excelsa graça te dispensa o seu favor. Salve Deus a minha pátria. Estamos atravessando um momento bem difícil na nossa pátria. E nós precisamos orar. Orar pela conversão. Não é orar porque está errado ou está certo, não importa. Que Deus atinja o coração dessas pessoas. Porque uma vez que o Espírito Santo atingindo os corações deles, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Eu quero, como a gente vai estar falando de um homem sem Deus, é um homem perdido. E nós vamos cantar uma canção que fala desse tema, o homem sem Deus. Cada vez que a gente canta essa canção, eu lembro do Neemias. Neemias que gosta dessa canção aqui. Igor, pode soltar lá. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu do ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é a alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado e não vence jamais. É um barco sem leme, perdido e sem rumo, bem longe do cais. Mas quando este homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Todo homem sem Deus, toda mulher sem Deus está perdido. Você, Igreja Batista Jardim Maracanã, pastor Amós, pastor Anderson e todos os demais, temos o compromisso com Deus de levar o evangelho da salvação até essas pessoas.
Quero agradecer também, como já foi citado pelo irmão Celso aqui, mas agradecer a minha família. Eu fiz uma surpresa para eles, eles toparam, né? Convidei para que eles pudessem estar cantando uma canção com a gente ao final do sermão, e eles toparam e estão aqui. Alguns não puderam, porque a questão da garganta, não estavam preparados também, né? Mas, enfim, os que vieram estão aqui para cantar. Tá? A Ana já faz parte aqui, mas os demais todos estiveram por aqui, então estão de volta à casa para adorar o Senhor com os irmãos. E faremos isso na sequência. Amplia a tenda, pois há muito a conquistar, há muita terra a ser conquistada. Lendo Isaías 54, 2, diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não a impeças, alongue as tuas cordas e firme bem as estacas. Josué, o tema da nossa missão, Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é como a espada de 2 gumes que corta e separa a alma do espírito, assim diz a tua palavra. E nós queremos que o Senhor venha nos despertar, para que possamos aplicar a tua palavra em nossos corações. E ao deixar essas portas, Senhor, possamos deixar com um novo compromisso de falar do Senhor às pessoas que nós encontrarmos, porque é o nosso campo missionário. E seja conosco em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Roselma pelo convite, ao pastor Anderson e a liberdade que eles me dão de estar aqui. Muito obrigado, gente, pelo abraço, por o carinho de vocês demonstrado a toda a minha família. Muito obrigado. Quando a gente se dispõe a um certo trabalho, nós temos uma tarefa a cumprir. Em primeiro lugar, a gente vai escolher, vai ver o lugar, vai pesquisar. Foi assim com os nossos espias, né? Foram lá na terra, olharam, viram, alguns ficaram assustados com aqueles homens grandes. Outros voltaram e falaram: se Deus está conosco, não haverá gigante, não haverá ninguém. Ninguém poderá nos derrotar, porque Deus está com a gente. Então, com base nisso, eles enfrentaram. E Deus fez com eles aquilo que o irmão Celso falou aqui. A geração nova que vai entrar lá. Inclusive, o coitado do Moisés não pôde entrar, né? Ele só viu a terra de longe, mas, agora aqui você fica. Por uma desobediência dele. Mas é assunto para um outro momento. Mas, os nossos espias. Então, quando você vai fazer algum trabalho, você vai saber o que é que você vai usar. Como é que você vai fazer aquela construção, aquele momento especial. Quando nós saímos para evangelizar as pessoas, também a gente precisa saber que casa nós vamos entrar. Pastor Anderson, por muito tempo, me acompanhou nas visitas aí e me ajudou muito fazendo estudo bíblico, e foi bênção. Tinha dia que ele fazia 5 estudos bíblicos, e saía de uma casa, entrava na outra, saía de uma casa, entrava na outra, mas ele era crente novo, mas eu não tinha mais crente velho. A Nilza, coitada, estava abarrotada de tanto estudo bíblico que ela tinha para fazer, porque Deus começou a encher essa casa. Deus começou a mandar gente, mandando macumbeiro, mandando gente embriagado, gente que vinha para cá, e vinha buscar paz, vinha buscar a pessoa de Jesus. Eles não vinham atrás de coisas que a igreja oferecia, mas eles vinham atrás da palavra de Deus, que oferecia transformação de vida. E foi muito gostoso ver o movimento de Deus naquele tempo aqui. Ficamos aqui 20 anos, mas foram assim, muito rápido. Passou muito rápido. Até hoje, quando eu lembro, eu me pego pensando, será que foi tudo isso? Mas foi. 92, dia 2 de novembro de 1992, a gente estava reunidos ali, naquela capela. Me pediram para fechar. Mas eu cheguei para os irmãos que estavam lá e disse: gente, eu li uma vez numa Bíblia,
da capa preta, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ou não foi Deus que abriu. Se não foi Deus, não deveria nem ter aberto. Mas se Deus abriu, nós vamos pegar nisso, essa promessa de Deus de estar conosco. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. E onde houver 2 ou 3, tinha 5. Mas eu, 6. Então é aqui que nós vamos ficar. E Deus abençoou. Nós tivemos épocas aqui que nós tivemos batismo todos os domingos. Todos os domingos a gente tinha batismo, tinha que encher o batistério. E era 8, 12, ou 7, 8, 12, pessoas que vinham para procurar a pessoa de Jesus. Tive ameaças de morte, tive dois cidadãos que comprou um revólver para me matar. E diz ele que lá de fora, ele mirou, a hora que eu descesse a esposa dele, a água, que ela saísse da minha frente, ele me acertava a testa. Mas ele não conseguiu tirar o revólver. O Espírito Santo segurou. Estou eu aqui vivo até hoje. Depois que ele se converteu, ele me chamou, fui até a casa dele, e ele pediu para explicar o plano de salvação para ele, eu expliquei, e ele pegou o revólver, pôs em cima da mesa e falou, comprei especialmente para o senhor. Mas Deus me salvou. A mensagem do Senhor naquele dia tocou no meu coração. Então, eu quero que o senhor venha comigo aqui até o quintal. E ele pegou a marreta e ele quebrou aquela pistola em pedaços. Então, este homem, depois de 6 meses, mais ou menos, discipulando ele foi batizado aqui na nossa igreja. Outras famílias também aconteceu isso. Mas Deus está conosco, e onde Deus está, não tem gigante. Não tem gigante. Deus está com você, Igreja Batista Jardim Maracanã. Não existe gigante nesse lugar. Pode ser o tamanho que for, porque Deus está contigo. Chegamos uma vez na casa de uma senhora que estava com câncer de mama. Muito triste, a família toda triste, muito triste. E de repente nos convidaram, alguém me levou até lá. E nós chegamos lá e lemos para eles uma passagem de Daniel, que até hoje é lembrada. Quando o rei falou, quero ver quem é que vai tirar você da minha mão. E ele falou assim, rei, esse problema não é meu, não é nosso. Porque se Deus quiser, com ou sem o Senhor, nós estaremos livres da tua mão. E aí nós falamos a essa família, e a família do pastor Anderson toda aceitou Jesus naquela tarde. Véspera de Natal. Vê se é dia de ficar evangelizando tudo, né? Peru assando e a gente lá, trabalhando. Mas Deus foi fazendo uma obra. Então, quando você vai fazer um trabalho, você precisa saber onde é que você está pisando. Descubra onde você está pisando. Muitas vezes nós erramos porque nós erramos porque queremos. Seu Eloy, aqui, bisavô do Vitor, ele estava ali adoentado, acamado, e eu fui visitá-lo. A Neuza, filha dele, eu disse a ela, Deus tocou no meu coração para eu visitar o seu pai. Ela falou, pastor, não vai não. Se eu fosse o senhor, não ia não. Ele já tocou 4 pastores de lá. Eu falei, mas eu vou ser o 5º. Simples. Vou ser o 5º, então vou. Deus está mandando ir, eu vou. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, falamos, conversamos, pesquisando a terra. Aí percebi que havia uma certa abertura, e Deus foi falando, e foi falando, e foi falando, e no final da nossa conversa, eu disse a ele, seu Eloy, aí eu já sabia o nome, sabia a idade, sabia tudo, né? Seu Eloy, o senhor tem 79 anos hoje, o senhor está numa condição bem difícil, mas Deus pode restaurar a sua saúde. E eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu tenho o hábito de quando eu entro numa casa, primeiro de tudo, o senhor é a autoridade dessa casa. E eu quero pedir a sua licença para fazer uma oração com o senhor. E gosto de ler um texto da palavra de Deus também, um versículo, só para ficar gravado. Ele fez um esforço para sentar na cama, que ele não estava conseguindo, pediu ajuda e chamou a família toda, o quarto encheu, estava todo mundo lá fora esperando eu sair, chutado, né?
E entrou todo mundo e ele falou assim, gente, fica silêncio aí que o pastor vai orar por nós. No domingo seguinte ele estava aqui, junto com as crianças. E aqui a gente estava trazendo, a gente já fez loucura aqui, né? Trouxemos o Bozo aqui, e o Bozo estava pregando aquele dia. Muitas crianças foram lá na frente, e o seu Eloy no meio. 79 anos. O que ele queria era só um reconhecimento da autoridade dele na casa dele. As pessoas chegavam lá e falavam assim, viemos orar pelo senhor. Eu falei, não chamei ninguém. Não chamei ninguém para orar por mim, pode ir. Mas quando a gente valorizou a autoridade dele na casa dele, pesquisando o terreno, então ele abriu as portas, se converteu. 30 dias depois ele pediu, pastor, acho que eu posso ser batizado agora, que eu já parei de fumar. Eu falei, mas eu nem sabia que o senhor fumava. Não, só de pirraça eu fumava 1 cigarro por dia. Todo mundo disse que eu tinha que parar, então 1 cigarro só. Mas não foi difícil parar. Parei, agora o senhor pode me batizar. Só me batiza perto do meu aniversário, para eu não esquecer. Dia 17 de fevereiro ele faz aniversário, no dia 18 nós fizemos o batismo dele aqui. Foi uma bênção. Então, testemunhos assim, que nós precisamos ver onde é que a gente está pisando. Nossos missionários estão espalhados por esse campo, nesse número que o irmão Celso falou, estão espalhados por nosso Brasil, procurando encontrar. Certa vez nós fizemos, a igreja foi fazer uma visita, eu fui fazer a visita para o pastor Ivani, que está aqui, o pastor Ivani é pastor de missões nacionais e estaduais, era naquela época, e eu vi, ele vai ouvir isso agora, eu vi, quando eu fui orar com ele, de joelhos lá, tinha uma parede cheia de nome. E eu perguntei a ele, o que era aquilo? E ele disse, aqui são as pessoas que eu visitei. Uma por uma. E aquele ali tem isso, esse aqui tem isso, aqui tem aquilo. E ele gravava tudo, numa parede cheia de nomes. E ele colocou o joelho dele naquela parede. E eu coloquei o meu do lado, de cá, e vi que o sapato dele estava furado. Com razão, né? Andar aquela cidade toda a pé. Trouxemos para cá, para a igreja fez uma oferta, compramos o sapato, acho que uma bicicleta também, a bicicleta foi para outra, né? Foi para do lado. Tem Andirá e tem o outro anterior, Cambará. Então nós levamos lá. Depois a gente viu que ele estava morando num quartinho. Nós fomos lá, a igreja foi lá, nós construímos uma casa para ele. E falamos para ele, está entregue a casa, não mexa muito porque ela cai. Espera secar primeiro. A porta a gente fechou com um jeitinho assim para não cair. Agora, está aí a sua casa. Uma cozinha, uma sala, um banheiro e um quarto. Não sei se a casa existe ainda lá, né? Mas foi bênção de Deus. A igreja se envolvia com o ministério, como vocês têm feito até hoje. E é uma maravilha quando você abraça essa ideia. Esta igreja foi uma igreja e continua sendo uma igreja missionária. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vai atrás, uma igreja que busca as pessoas, uma igreja que abraça as pessoas. Muitos dos que estão aqui sentados também foram trazidos exatamente assim. Dessa mesma forma. Deus quer trabalhar com o que você tem de melhor. Você. Deus quer trabalhar, vou repetir, Deus quer trabalhar com o que você tem de melhor. A sua pessoa, os seus talentos, aquilo que você é. Ah, mas eu não sei fazer como a Roselma faz. Você sabe fazer de outro jeito? Então faça, fica diferente. Mas faça. Não deixa de fazer. Se cada um de nós fizermos aquilo que nós sabemos fazer, nós vamos alcançar o objetivo muito mais rápido. Olha para fora, como eu fiz com os irmãos, os 5 irmãos que estavam lá, levei eles lá para fora no Maracanã e mandei eles contar as luzes, pedi para eles contar quantas lâmpadas aí. Eles não conseguiram contar. Voltando para dentro, falei, gente, e aí, conseguiu contar? Não. Agora multiplica por 3. É o número de pessoas que Deus vai mandar. E até hoje eu fiquei com um problema sério, que eu pedi a Deus, Senhor, me dê tantas ovelhas que eu esqueço o nome delas.
E agora, às vezes, eu estou falando com você, mas o irmão e o nome não vem. Se eu fizer isso com você, não se preocupe não, porque faz parte do meu pedido a Deus. Também pedi a Deus o seguinte, me tira as primeiras respostas. Sabe aquelas respostas que vêm na lata, assim? Me tira. E Deus tirou. Aquelas respostas que vêm de primeira, dá um trabalho para consertar depois. Pois é, não era bem isso que eu queria dizer. E aí começa a costurar, fica pior. Então é melhor não falar. E Deus tirou. Deus ouviu minha oração. Ouviu o meu clamor. Deus trabalha com o que você tem de melhor. E por isso, em Isaías 61, diz assim, levanta-te e resplandeça, porque já está chegando a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando você levanta para trabalhar, o Senhor acende o holofote na sua cabeça e você vai. Não existe escuridão para você caminhar, porque o Senhor está contigo. Ele não vai deixar você sozinho. Deus conta com a sua disposição. Ele capacita você, quando você se dispõe a trabalhar, coloca sobre você o Espírito dele. O Espírito dele. Ele pega o Espírito dele, divide com você, compartilha com você. Agora está mais fácil falar essa palavra, né? Ele compartilha com você o Espírito dele. Então você fica afiado. Não se preocupe com o que você vai falar, porque ele te dá na hora. Ele aflora na hora ali. Tá? Vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Deus conta com a sua disposição. Ele capacita você. Ele, quando você se dispõe ao trabalho, coloca sobre você o Espírito dele. Ele vai eliminando tudo aquilo que impede. Segundo o texto ali, no primeiro texto que lemos, não impeças, estenda as suas estacas, firme bem as estacas, e não impeça, não deixe de crescer. Se não cabe aqui, tem o quintal todo. Nós tivemos aqui uma programação, o Vitor, que lembra sempre do nome do Exaltai, o Anderson também lembra, né? Gente, era muita gente. Era muita gente. Esse quintal ficou cheio. Tivemos aqui também um serviço social, onde as pessoas vinham, casavam, divórcio, registro de nascimento, documentação, carteira de trabalho, RG, tudo no nosso quintal. Ônibus da prefeitura que vinha parava aqui. Então, não impeça, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Não seja você um empecilho na obra do Senhor, mas abra o seu coração e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um vaso de bênção e eu quero abençoar o teu povo neste lugar. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Você é essa pessoa. Você foi comissionado para levar o Evangelho às pessoas, do seu jeito. Não precisa mudar o seu jeito. Deus não tem interesse que você mude e seja um grande pregador. Ele quer que você seja você. Porque Ele precisa de gente como você. Ele escolheu você para isso. E lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz, não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Então seja você, na presença do Senhor. Elimine tudo aquilo que impede da obra do Senhor chegar. Há muita terra para conquistar. Sugere firmeza, pois o trabalho vai começar. Arregace as mangas, porque nós vamos começar o trabalho. Levante as âncoras, que nós vamos começar o trabalho. E você pode sair daqui nesta noite, dizendo, Senhor, usa a minha vida.
Usa a minha vida, porque eu quero falar do Senhor à primeira pessoa que eu encontrar. Por mais que seja só um bom dia, mas um bom dia bem dado. Um bom dia bem com alegria no seu coração. E se for mais do que isso, faça também. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Serafins voavam e clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda encheu da sua glória. No versículo 8 ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. Cantaria, levaria com as 1000 vozes para que o Senhor pudesse ser ouvido nessa nossa caminhada. Eu quero convidar os meus irmãos que vieram aqui conosco para colocar aqui. Nós vamos cantar essa canção. Ela é do cantor cristão, de número 386. Essa canção nós aprendemos as vozes dela com essa senhora que está vindo aí, ó. A mãe. Se eu tivesse 1000 vozes. Se eu tivesse. Desse hino. Posso? Oi? Desse hino, queria falar um pouquinho. Boa noite, irmãos. Eu estive por 22 anos trabalhando com missões nacionais e cada vez que tem uma campanha, para mim, mexe muito comigo. E este hino, em especial, eu estava numa cidade chamada Sombrio, e que de Sombrio não tinha nada, mas eu andava a pé aquela cidade de ponta a ponta e cantava esse hino. E, se eu tivesse 1000 vozes, porque a minha vontade era de falar do Evangelho a toda aquela cidade. Mas hoje, irmãos, faz um tempinho que eu não sei mais, mas hoje, até quando eu tive contato, chegou 250 membros na igreja, lá no templo. Eles reformaram o que eu tinha feito, e depois 80 na frente missionária, e um albergue. Então, isso foi resposta de oração, não só minha, mas de todos os irmãos desta igreja, tenho certeza. Se eu tivesse... se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, como os louvores de Cristo, que singular prazer, sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde-me vivo ardor. Sua presença constante firma meu coração, tira-me toda incerteza,
guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde-me vivo ardor. Dessa nação brasileira, seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunde em mim vivo ardor. Obrigado. Amém. Que este país tão querido renda-se ao Salvador. Se não era, eu quero desafiar você a tornar disso a sua oração. Cantamos Minha Pátria para Cristo, mas que este país querido se renda ao Salvador. Nós temos visto muitas coisas acontecendo em nosso país. Tem sido muito bom, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Nós vamos orar neste momento. Quem sabe você precisa colocar a tua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou ouvindo o grito das almas que estão se perdendo. Pessoas que estão envolvidas com drogas, gente que estão atrás de cartomante, já atrás de situações aí que estão levando para a perdição. Amigos meus, Senhor, gente que mora do meu lado. Mas eu quero que o Senhor me ajude a criar coragem. Me reveste, Senhor, com teu poder, para que eu possa fazer a obra do Senhor com alegria no meu coração. E eu não tenho muito jeito, mas mesmo naquele pequeno jeito que o Senhor já me deu, acrescenta em mim, para que eu possa fazer melhor a tua obra. Me ajuda também aqui na casa do Senhor, para que eu possa fazer a obra do Senhor com alegria. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Pastor Anderson. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Né? Que bênção poder ouvir esses testemunhos, né, daquilo que Deus fez nessa casa de oração. E antes de orarmos, encerrando, como ovelha do pastor Amós por muito tempo, né, vou promover aqui uma surpresa ao pastor Ivani, pedindo a ele depois que despeça a igreja, por favor, uma palavra de oração. Eu espero que a oração dele, pastor Amós, aliás, a oração não, a fala do pastor Ivani não seja como do pastor Silvado, né? Que o pastor dizia: então vá lá na igreja, pastor, já que está de férias. Ele falou: mas não faço nem oração silenciosa. Espero que não seja esse caso, mas o meu pedido se dá não só, né, pelo fato do pastor Ivani estar fazendo um trabalho muito especial lá em Ponta Grossa, mas à distância, né, eu nunca congreguei de fato com o pastor, mas ele sempre esteve influenciando a minha vida, a vida da igreja, e sempre esteve presente quando precisávamos de auxílio. Tirei ele uma vez do campo missionário, falei: eu convidei o pastor Ivani, o pastor Amós, com essa irritabilidade toda dele: meu irmão, não se tira missionário do campo, a não ser em situação mais emergencial. E, de fato, foi algo muito especial. A palavra que ele trouxe lá, e marcou muito o meu coração, o pastor Ivani talvez lembre. Naquele dia, houve uma evasão da membresia da igreja. Nós estávamos, acho que em 8 ou 10 pessoas, e tínhamos trazido o pastor Ivani lá de Ponta Grossa, né? E aí eu lembrei da fala do pastor Amós: trouxe, cadê os irmãos, meu Deus do céu, agora, né? Mas foi muito especial aquele dia. Ele trouxe uma palavra missionária, né? Colocou o coração naquela mensagem e se estendeu de maneira muito gostosa até ali, realmente aproveitando o convite, né, para trazer a palavra do Senhor. E naquele dia apareceu uma família lá, com um casal e uma filhinha. E
passaram na frente, eu estava na recepção ali, né, assim, só falando, os irmãos vão ver. Bem na carne mesmo, né? E eles pararam, tem culto aí, querido? Eu falei, sim, sim. Ele falou, podemos entrar? Eu falei, claro, né? E aquela família, ela foi uma família que veio com uma sede do evangelho absurda. E dali em diante, né, eles começaram a se frequentar, a se envolver com a igreja, e eles começaram, com a sua alegria, com esse primeiro amor, ser um canal de acender o coração dos irmãos também. E houve um reavivamentinho no coração dos irmãos por conta daquele tempo. Então, Deus é poderoso, né, e faz essas coisas. Eu guardo no meu coração essas histórias, né, assim, do poder, da ação de Deus mesmo, em nome de Jesus. Só então, quero falar aqui o que eu anotei aqui. Ó. Então, há uma obra urgente que o pastor falou. Né? É preciso ousadia para a gente conseguir avançar. Deus quer trabalhar com você os seus dons, mas também o seu talento pessoal, com o qual você nasceu com Ele. Deus ordenou você para frutificar. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Então, vamos arregaçar as mangas, puxar as âncoras e vamos avançar. Amém? Essa é a palavra ao nosso coração. E você talvez entrou aqui, nem tem vida de igreja. Você entrou aqui, é convidado, e você não conhece a salvação que é em Cristo. Eu desafio você a conhecer a salvação que é em Cristo Jesus. Se o seu coração parar de bater hoje, para onde você vai? Se você chegando lá nas portas do céu, o anjo do Senhor fala, rapaz, o que você quer aqui? O que você diria ao anjo? Não, eu meio que estou querendo entrar, mas qual é a senha? Isso eu já não sei. A senha é Jesus Cristo. É o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida. Ele morreu pagando a dívida do seu pecado. E é através da graça. Essa é a única área da sua vida que a graça realmente não exige esforço nenhum seu, a não ser admitir, eu sou pecador, eu sou falho, eu careço de um Salvador. E entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, eu não sei a maneira que você entrou aqui, e eu quero, neste momento, orar também pela sua vida. Que quem sabe, nunca aceitou um compromisso, nunca entregou sua vida a Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, em nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz isso, que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. Não importa a nossa pátria, não importa a família, não importa os traumas, é pelos méritos de Jesus. E você tem o tremendo privilégio de poder consagrar sua vida a Ele e receber a salvação que Ele entregou através do seu sacrifício. Você tem essa convicção? Todos nós somos pecadores, falhos, mas somente podemos ser filhos de Deus através dessa confissão. Em algum momento da sua vida você já fez? Se não fez, eu quero orar com você. Convidar você, aí no teu coração você dizer assim, Senhor Jesus, eu quero te convidar para ser Rei e Senhor da minha vida. Entrego, Senhor, minha vida em tuas mãos, e eu creio que o Senhor nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e tem poder para me salvar. E é por isso que eu quero entregar minha vida em tuas mãos, recebendo a bênção da vida eterna que o Senhor entregou através do teu sacrifício na cruz. Em teu nome, Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você, não quero te constranger, a não ser que o Espírito Santo faça isso, mas eu quero convidar você a me procurar, para conhecer mais desse Senhor, a quem você entregou a sua vida neste momento, em nome de Jesus. E Deus fará na sua vida aquilo que o pastor esteve compartilhando aqui, destas vidas preciosas que o Senhor já salvou, ministrou e deu testemunho que vai ficar no nosso coração, até o nosso coração parar de bater, ou até o momento que o Senhor retornar nas nuvens recolhendo a sua igreja. Senhor, obrigado por este privilégio de poder anunciar a Tua palavra, ouvir a ministração, ser desafiados, Pai. Obrigado, Pai, pelo esse reacender no nosso coração da importância da obra de evangelização. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Amém, Senhor.